Meus queridos e estimados irmãos, é um prazer muito grande poder voltar a falar aos seus corações nesta oportunidade que nos concede o nosso Deus e através do conselho, para que possamos mais uma vez desfrutar de uma reunião gloriosa, que se trata da reunião de oração, inclusive já num clima natalino. Notem, amados, que nós temos reuniões muito especiais, principalmente a reunião de Santa Comunhão, a celebração do batismo, e esta também é muito especial, reunião de oração. Então nós vamos aproveitar esses instantes. Eu já agradeço a presença de todos, inclusive os que irão nos acompanhar via internet. Todos sejam bem-vindos. E que a graça de nosso Deus, a paz de nosso Senhor Jesus, junto com a sua mãe, a Virgem Maria, as bênçãos dela, da nossa Santa Avó Rosa, o nosso Consolador, e de nosso Santo Primaz, querido profeta, irmão Aldo, possa nos envolver doravante. Convido os irmãos a ficarem em pé, para que possamos oficializar a nossa reunião de oração. Vamos cantar Igreja Forte. Agora, amados, levantando as mãos aos céus, sinal de súplica, cabeça curvada, respeito, reverência, olhos fechados, para não nos distrairmos. Vamos falar com o nosso Deus. Santíssimo e onipotente Deus, bondoso Pai Celestial, esse instante, com os nossos corações, felicíssimo em poder estar na Tua presença, neste tabernáculo santo, para poder prestar a nossa adoração ao Senhor, ao Teu Santíssimo Espírito, ao Teu Filho amado, nosso Jesus, juntamente com a Sua mãe, a Virgem Maria, o nosso Consolador, a Santa Avó Rosa, e o santo profeta, irmão Aldo. Teus santos, ó Pai, que tem trazido dos céus bênçãos incontáveis para o nosso viver, para o nosso espírito, enfim, para tudo que está relacionado a nós, como ao participarmos das reuniões sob a vossa graça divina e celestial. E aqui estamos com esse mesmo propósito de bendizer, glorificar, honrar o Reino dos Céus, por este privilégio, por esta riqueza de estarmos aqui reunidos como povo de Deus, parte da família apostólica aqui na terra, na sede da nossa Santa Igreja. E agora direcionando a pessoa da nossa Santa Avó Rosa, o nosso Consolador. Querida avó, eis aqui esses meus irmãos que vieram com este desejo de poder passar momentos alegres, felizes, receber as bênçãos dos céus e prestar a sua dedicação. Que a Senhora possa inspirar a todos, para que possa perceber a grandeza de estarmos na presença de nosso Deus, de sermos envolvidos pelo seu poder imenso, sua graça através de anjos e santos.
e que todos possam desfrutar com gozo, com alegria desta reunião. E no momento próprio, quando irão fazer suas orações, possa receber do Espírito Santo de nosso Deus aquilo que a sua pessoa, que o seu Espírito está precisando. Querida avó, contando com esta bênção, com a graça de nosso Deus, a presença da Senhora, do irmão Aldo e santos e anjos, a nossa sincera adoração. E a ti, primaz, é com júbilo e contentamento que estamos a honrar, a glorificar o nosso Jesus, porque já estamos aproximando de uma data muito especial, quando toda a igreja irá comemorar o seu nascimento, o seu Natal. Toda a honra, toda a glória a Jesus e ao nosso Deus e todo o seu reino. Amém. Na sequência, vamos cantar o Espírito Santo de Deus, de número 82.
sequência, amados, vou ler no depoimento de fé. Nosso irmão Geraldino Luiz de Moura, residente em Sumaré, São Paulo, assim testemunhou em sua carta de 23 de março de 2025, dizendo: em setembro de 2024, eu e minha esposa voltávamos da cidade de Campinas às 18 horas, pela rodovia Anhanguera, na via expressa, numa velocidade de 100 km por hora. Horário de pico, quando, de repente, um veículo Corsa freou em minha frente e não consegui evitar o acidente e colidi na traseira daquele veículo. Mas graças ao amparo da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, fomos livres de um acidente de maiores proporções, pois no momento não havia outros veículos na pista. E logo depois, algumas carretas desviavam da gente. Acalmei os ocupantes do outro veículo, uma senhora e sua filha que estava gestante. Porém, não sofremos nenhum arranhão, nem os ocupantes do outro veículo. Meu carro deu perca total. Agradecemos a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, a Mãe Virgem Maria e a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Senhor, por tão grande milagre em nossa vida e por outras graças alcançadas em favor da minha família. Geraldino Luiz de Moura, filho, ouvinte da Hora Milagrosa, resido em Sumaré, estado de São Paulo. Notem, meus queridos irmãos, que além da Santa Avó Rosa e Irmão Aldo proteger este casal, também ajudou para que nada de mal acontecesse aos ocupantes do outro veículo, a senhora e a sua filha que estava gestante. Então isso, num dado momento, muito de repente, não dá mesmo para frear. E essa experiência a gente muitas vezes tem no trânsito. Mas graças ao nosso Deus, então tudo foi solucionado. Embora o carro do nosso irmão deu perca total, mas eu creio que isso foi recompensado de outra forma. Dezembro é um mês tão lindo, o céu fica mais perto, os pássaros cantam sorrindo, tão bela é a natureza, a lua e as estrelas dê um brilho incandescente, iluminam as noites e anuncia chegou o Natal. Deus com sua perfeita sabedoria nos deu um belo presente, Jesus, seu Filho amado, com a Santa Mãe, Virgem Maria. Maria, 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 a tua glória nos trouxe alegria.
alegria que estamos sentindo são as bênçãos que o Primas envia. Ele é santo, ele é muito amoroso, ele é pai, ele é cuidadoso. Vamos nos unir, ele ajudar neste Natal tão maravilhoso, cantando glória a Jesus Salvador, cantando glória ao nosso Deus poderoso. Glória, glória a Deus que está nas alturas, paz, amor e união aqui na terra. Estamos sentindo a tua presença, ó Jesus bendito. Estamos felizes por mais um Natal, com a Santa Avó Rosa e o Primaz adorado. E é por isso que estamos felizes, felizes por este Natal. Estamos todos felizes, felizes por mais um Natal. Estamos todos felizes. Felizes por ser Natal.
Amém. Agora, meus estimados irmãos e irmãs, internautas, vamos acompanhar essa leitura ou meditar na mesma, porque tem muito valor para todos nós. Quando se fala a excelência da sabedoria, um tesouro inestimável. A sabedoria é um dom divino de valor incalculável. Ela não se limita ao conhecimento humano ou à inteligência natural, mas é uma virtude espiritual que ilumina a mente e purifica o coração. A verdadeira sabedoria vem de Deus e é concedida àqueles que o buscam com sinceridade, humildade e pureza de espírito. A sabedoria é acompanhada por 2 dons preciosos: a reflexão e o discernimento. A reflexão nos leva a meditarmos sobre nossas atitudes, escolhas e caminhos. Enquanto o discernimento nos capacita a distinguirmos o bem do mal, a verdade do engano e a vontade de Deus das ilusões que o mundo oferece. O apóstolo São Paulo nos aconselha: examinai tudo, retende o bem. Contudo, o vício e os maus costumes entorpecem a razão, obscurecem o entendimento e deformam o coração. O pecado endurece o espírito e impede a alma de perceber a luz divina. Como ensina a doutrina da Igreja Apostólica, é necessário um coração limpo e a mente renovada para compreendermos os mistérios de Deus e viver em comunhão com os santos. A palavra de Deus nos orienta com clareza e profundidade. No livro de Provérbios, encontramos um chamado direto à busca da sabedoria. E assim está dito: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria ao teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a tua voz. Se como a prata a buscares e como o tesouro escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Este trecho revela que a sabedoria não é adquirida de forma passiva. É preciso buscá-la com empenho, como quem procura um tesouro escondido. É necessário inclinar o coração ao entendimento, clamar pela inteligência e valorizar os mandamentos do Senhor. A sabedoria divina não apenas ilumina o caminho, mas também protege e fortalece. Ele reserva a verdadeira sabedoria, ele quem? Deus, né? Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Na doutrina da Igreja Apostólica, aprendemos que a sabedoria de Deus se manifesta também por meio dos santos que Ele escolheu para guiar o seu povo nestes tempos. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Eles nos transmitiram conselhos, ensinamentos e revelações que nos conduzem à santificação e à vida eterna. A sabedoria nos conduz a compreendermos os princípios eternos da justiça.
do juízo e da equidade, valores que refletem o caráter de Deus. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. A equidade ensinada pela Igreja Apostólica é a disposição de reconhecermos o direito de cada um, sem parcialidade, com amor e respeito. É a prática da justiça com misericórdia, como ensinou Jesus, ou como Jesus nos ensinou. Quando a sabedoria entra no coração, ela transforma a alma. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom senso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. A sabedoria nos livra das más influências, das armadilhas do inimigo e dos caminhos que conduzem à perdição. Ela nos fortalece para resistirmos às tentações e permanecermos firmes na fé, na graça de Jesus, do Consolador, do Santo Pastor e na comunhão com os santos. Jesus nos convida a vivermos uma nova vida, livre do pecado e cheia de luz. A parábola do homem que encontrou um tesouro escondido ilustra essa entrega total. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem, ao achá-lo, escondeu e, transbordando de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. No sentido espiritual, isso significa renunciarmos a tudo o que impede a santificação, ideias, hábitos e costumes contrários à verdade, para vivermos a plenitude da vida em Cristo Jesus. E conforme ensina a nossa Igreja Apostólica, essa nova vida é também oferecida hoje por meio da atuação da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que continuam a obra de nosso Senhor Jesus. Por isso, filho amado, não te esqueças dos ensinos do Senhor, guarda-os no coração, pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Abra o teu coração, deixe que Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo façam germinar a felicidade em tua alma. Pratique os ensinos, siga os conselhos e viva em comunhão com a doutrina e disciplina nesta Igreja Apostólica, que é o instrumento de Deus para a salvação e santificação do seu povo nestes últimos tempos. Meus prezados irmãos, veja o que nos trouxe este boletim sobre a sabedoria, que na verdade ilumina a mente, a nossa mente, e purifica o nosso coração. Mas aonde poderemos encontrar essa sabedoria? De que forma? Está muito claro, amados, que em Deus, Ele é a fonte de sabedoria. Então encontramos nele Deus, em seu Santíssimo Espírito e em todos os seus santos, para que, fazendo uso dessa sabedoria, tenhamos condições de analisar, de avaliar o nosso viver, a escolha que nós fizemos, qual o resultado que tivemos por essa escolha. Não é isso que está dito lá no início? 2 dons preciosos, reflexão e discernimento.
Eu creio que os irmãos estão fazendo parte dessa sabedoria. É lógico que ela não se limita. Tem dimensão. Sabedoria é algo que se encontra em nosso Deus de uma maneira, digamos, ilimitada. E os seus filhos, todos nós, vamos adquirindo essa sabedoria. Então, amados, ela inicia-se quando alguém ao ficar sabendo, como aconteceu com a nossa vida lá no passado, sabendo das novidades, das oportunidades que estavam sendo oferecidas a todos nós. Então nós abraçamos, passamos a entender, passamos a compreender a misericórdia e o amor infinito de nosso Deus. E a partir daí, amados, concordar com a sua vontade. Viver a sua vontade. Então vejam, isto que aconteceu com a nossa vida, com os irmãos, e irá acontecer com muitos. Então, amados, é realmente adquirir essa sabedoria vinda de Deus. E em nossos dias, ela é oferecida pelos nossos santos contemporâneos. Nossa Santa Avó Rosa e nosso Santo Irmão Aldo. E vejam, meus queridos irmãos, que está dito aqui, examinai tudo, para que, ao examinar tudo, saibamos avaliar aquilo que é bom, aquilo que não é bom. Não é isso? Não está dizendo lá no dom do discernimento? Então, amados, a pessoa que faz uma escolha, como nós fizemos, então nós já chegamos à conclusão de que realmente agora estamos no reino de Deus. E que temos condições de desfrutar do que é bom, tudo o que é bom, porque no reino de Deus só existe o que é bom. No reino das trevas só o que é ruim, porque contamina, porque prejudica, porque explora, assola, enfim, amados, tanta coisa ruim. Então vejo que essa sabedoria praticada pelo apostólico, ela tem, digamos, frutos preciosos. Não está dizendo aqui? Realmente, amados, ao entregar de coração a nossa Santa Avó Rosa e nosso Santo Irmão Aldo, quando eles podem entrar no coração assim, então irá florescer a felicidade. Porque, logicamente, vai nos iluminar para que saibamos caminhar seguramente no reino de nosso Deus e desfrutar dessa felicidade que verdadeiramente só encontra no reino de nosso Deus, a verdadeira felicidade. Existe outras felicidades, mas passageira, enganosa, que ilude, não é isso? Que ilude os corações. Então, quando Jesus esteve aqui na terra, ele deu exemplos magníficos, e um deles é sobre o valor do reino de nosso Deus. Quando alguém descobre, ele disse uma parábola no sentido material, mas no sentido espiritual, quando alguém descobre esse reino bendito de nosso Deus, então deixa de tudo o que é pernicioso, o que é prejudicial, como vícios, maus pensamentos, enfim, caminhos tortuosos, as inverdades, ou a mentira, o engano, e passa a viver realmente sendo aprovado pelo nosso Deus. Então aí já é a sabedoria divina. A pessoa está sabendo desfrutar da graça de nosso Deus, o nosso Pai. Que é essa sabedoria. Mas tem ainda, é lógico, amados, tem prodígios. Tem prodígios. Então nós precisamos, amados, estar sempre atentos para desfrutar dessas maravilhas. Aqui eu já li para os irmãos, eu disse, onde buscar essa sabedoria e como adquiri-la? Eu já li.
Vamos repetir? Então, dizendo, filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. Então, amados, aqui está. Para que, como filhos, aceitemos as ordens de nosso Deus e nosso Pai. Suas recomendações, através de seus ensinos, como muito ensinou Jesus. E em nossos dias a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo continuam a nos ensinar, porque eles receberam essa incumbência de continuar a obra de salvação e redenção, para que possamos realmente desfrutar da graça de nosso Deus e nosso Pai. Então o que precisa mesmo é abrir o nosso coração, para que esses santos continuem estando a nos dirigir. Mas quem sabe alguém ainda não abriu o coração? Então, amados, se não abrir o coração, a sabedoria não entra. E a pessoa não tendo sabedoria, facilmente é envolvido pelo pecado, pelas ilusões, pelos atrativos, porque ainda não adquiriu a sabedoria divina para se livrar dos males. Então aqui está repetindo também. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração. É lógico, se buscar, se aceitar. Porque se não buscar, amados, não vai entrar não. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. É lógico, irá realmente ter benefícios. Bom senso te guardará e a inteligência te conservará, dizendo melhor, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Então, amados, precisamos, quem está com o seu coração aberto, continuar. E quem ainda não abriu, abra, para que tenha sabedoria para viver na terra, mas na qualidade de filho de Deus. Não é isso? Porque se não agirmos assim, nós não teremos condições de vencer. Precisamos vencer. A igreja tem vencido até aqui e irá continuar a vencer, se continuarmos com a Santa Avó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo. Mas falando em particular, ou seja, cada um, qual é a recompensa de desfrutar dessa sabedoria, dessas bênçãos, da vida que Jesus trouxe e que a Santa Avó Rosa e o Irmão Aldo rega aos nossos corações? Aqui está. Eles, quer dizer, esses santos de Deus, aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Amados, viver é bom, mas viver sem paz não tem valor. Não, se viver sem paz, angustiado, enfermo, enfim, sofrendo, não tem sentido. Mas aqui está dizendo que, estando com esse santo de nosso Deus, com a proteção dele, Pai e seus santos, os nossos dias serão acrescidos. E ainda desfrutaremos de vida e paz. E nós temos contemplado isso, amados. Certa vez a Santa Avó Rosa mandou colocar essa nota no boletim. Aquele ou aquela que for fiel a ela, e sendo útil, muito útil, ela acrescenta os seus dias na terra. E nós temos essa experiência de pessoas que realmente, amados, ainda estão servindo a Santa Avó Rosa. E às vezes já passou dos 90. Mas pastor, servindo a Santa Avó Rosa de que jeito? Até com a presença na igreja está servindo a Santa Avó Rosa. Sua reverência, como eu disse, o seu silêncio, a sua atenção, está servindo a Santa Avó Rosa. Então, meus queridos irmãos, não vamos descuidar, vamos zelar por essa sabedoria, que realmente é oferecida a todos nós. E a nossa igreja, cumprindo sua missão,
Então, continua a nos alertar para que não descuidemos e sempre busquemos essa sabedoria. Para encerrar essa parte, está dizendo aqui, no sentido espiritual, mas antes eu volto um pouquinho atrás. Nós não opomos, como igreja, nem o irmão Aldo fez isso, jamais. Inclusive, quando nós íamos ter com ele, pedir que ele nos ajudasse para estudar mais um pouquinho, o que ele disse? É bom, me ajuda. Estudar e me ajuda. Ter um conhecimento intelectual ajuda. Mas a sabedoria divina é muito mais superior. É isso, amados. Agora, amados, para adquirir a sabedoria material, intelectual, que é muito útil também, precisa que alguém se dedique a ela. Precisa que alguém lute. E nós vemos muitos jovens lutando assim. Sofrendo, mas lutando para adquirir a sabedoria intelectual, que será muito útil para o seu futuro. Mas se um aluno, por exemplo, seja na escola, em qualquer função que esteja aprendendo, se ele não se dedicar, se ele ficar faltando, ou indo, acumulando aula, ou até ficando lá de fora, às vezes enganando a família, porque saiu de casa para ir à escola e não está participando da aula. Então, mas não vai adquirir a sabedoria e não vai conseguir esse objetivo de ser, digamos, alguém na vida. No sentido espiritual, amados, para alguém conservar a sabedoria, não só adquirir, mas conservar a sabedoria, dá-se o mesmo. Aí agora entra o quê? A nossa reverência, a nossa dedicação às nossas reuniões, às mensagens. Se nós não estivermos atentos, se estivermos, amados, dispersos, quando está o coral cantando, quando está o pastor falando, explicando a mensagem, se estiver desatento, às vezes até conversando nos corredores, isso não só aqui, em vários lugares. Então, amados, muitas vezes a Santa Vó Rosa quer colocar no coração aquilo que está precisando para vencer e não pode. Porque não está dando valor, não está realmente, mas buscando. Então, o que está dizendo aqui, eu disse no início, precisamos buscar na fonte. A fonte, amado, veio desde o Espírito de nosso Deus. É isso, vem vindo, os santos, Santa Vó Rosa, irmão Aldo, esta igreja, sua doutrina, sua disciplina, são fontes para que possamos, então, realmente, amados, adquirir a sabedoria e dela desfrutar. Para encerrar, o que eu ia fazer e voltei atrás. Encerrar essa mensagem, né, que tem a outra. Vou ver aqui. Quando a nossa igreja, amados, tem essa responsabilidade, está aqui. Na doutrina da Igreja Apostólica, aprendemos que a sabedoria de Deus se manifesta também por meio dos seus santos, que Ele escolheu para guiar o seu povo nestes tempos, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Então eu disse, amados, vem lá do nosso Deus, do seu Santíssimo Espírito, os seus santos, e o nosso Irmão Aldo e a Santa Vó Rosa realmente fazendo parte de uma maneira esplêndida, admirável, porque é através desses santos que nós passamos a conhecer o reino de Deus na terra, a vontade de nosso Pai, as suas leis, sua doutrina, sua disciplina, e como ser santo nesta terra, santo ou santa, como ser, através da prática de uma vida com Deus. Passando para outra mensagem, amados, muito própria, porque como eu disse ao início, estamos num clima natalino, falando sobre o nascimento de nosso Senhor Jesus. A essência do Natal, o nascimento do Salvador Jesus Cristo. O verdadeiro significado do Natal está no nascimento de nosso Senhor, Jesus Cristo. Muito antes desse acontecimento, o profeta Isaías já havia anunciado a vinda do Redentor da humanidade, dizendo: eis que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, sobre cujos ombros está o principado, e cujo nome é Admirável Conselheiro, Deus Forte, Pai Perpétuo, Príncipe da Paz,
cujo principado será de uma paz sem fim. Isso fará o zelo e o amor do Senhor Deus pelo seu povo. Notem os irmãos, desde o início, ou seja, desde o passado mais não muito distante, só apenas de 700 anos, não é muito distante, né? Porque é eterno. Veja quantos séculos não tem esse universo. Mas quando o profeta Isaías disse essas palavras, então, amados, ocorreu em 700 anos para que o nosso Deus cumprisse sua promessa. Isaías também revelou como seria o nascimento do príncipe da paz. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E lhe chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Essa profecia se cumpriu quando Jesus nasceu da Virgem Maria, uma virgem santa e imaculada, que aceitou com fé e humildade a missão de ser mãe do Filho de Deus. Virgem Maria dedicou sua vida a Jesus, sabendo que ele traria a paz dos céus aos que crescem nele como Salvador e fossem fiéis aos seus ensinamentos. Durante seu ministério, Jesus declarou: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. Essa paz continua sendo transmitida por meio da atuação espiritual da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e da mensagem da Igreja Apostólica, que tem como fundamento o Evangelho do Reino dos Céus, revelado por Jesus. A verdadeira paz que Jesus oferece é semeada nos corações por meio dos ensinamentos da Igreja Apostólica e pela ação do Espírito Consolador e do Santo Pastor. Mas essa paz depende da nossa fidelidade, perseverança, humildade, amor, a justiça e obediência à doutrina e à disciplina da igreja. Jesus veio para estabelecer o reino da paz, do amor e da união fraternal. Por isso, deixou-nos uma mensagem eterna. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nesta época de Natal, Jesus, Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre desejaram que houvesse verdadeira paz e união entre todos os apostólicos, em seus lares e famílias, e entre os ouvintes da hora milagrosa. Não uma união passageira, mas uma união duradoura, como a que existe nos céus. Uma união que deve ser vivida todos os dias pelos filhos de Deus. Como direção da igreja, em nome desses santos poderosos, desde já desejamos a todos os irmãos apostólicos e seus familiares: tenham um feliz e abençoado Natal e um final de ano repleto de amor, alegria e paz em seus corações. Que o novo ano traga esperança, prosperidade e união. Sejam sempre fiéis, obedientes e santificados, para que possamos ser amparados por todo o poder celestial. Notem, meus queridos irmãos e irmãs, o grande valor do Natal de Jesus. Exatamente para que nesta terra os humildes e sinceros tivessem e tenham a oportunidade de se livrar das trevas do pecado e desfrutar da verdadeira paz. Foi o que Jesus disse. Mas essa paz, amados, como os irmãos ouviram aqui, para que alguém possa desfrutá-la, precisa estar de acordo com os ensinamentos de Jesus. Precisa que tenha amor no coração. Desculpe, irmãos.
precisa que tenha amor no coração, precisa que haja humildade no espírito, boa vontade e realmente o desejo de ver o seu irmão, o seu semelhante, igual a si, feliz, desfrutando da graça de nosso Deus, nosso Pai. Aqui está dizendo, sempre foi o desejo da Santa Vó Rosa e do irmão Aldo, de que nesta terra, que nesta igreja, houvesse e haja a mesma paz que há nos céus. Pastor, mas o senhor já foi no céu? Eu não fui, mas a Santa Vó Rosa sempre foi, o irmão Aldo também, e trouxe-nos essa bem-aventurança, essa firmeza de que lá, amados, sem explicação, não temos condições, porque há uma unidade espiritual magnífica. Todos se entendem. Inclusive os santos entendem o nosso Deus até pelo olhar. Então é uma união perfeitíssima. E uma paz, amado, que todos desfrutam. E todos querem cooperar uns com os outros, ajudar. Então pensem, quando a Santa Vó Rosa recebeu o galardão de Consolador, e eu digo melhor, quando o nosso Deus autorizou os profetas a ajudá-la, então, amados, eles ficaram felicíssimos, agora sim, desfrutando do seu galardão de profetas, apóstolos, todos vindo à terra ajudar a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo. Então, vejam, meus queridos irmãos, a união que há nos céus, nos santos, entre os santos, e o desejo de que haja sempre a expansão do reino de nosso Deus e nosso Pai. E nós aqui na terra precisamos estar sempre dispostos a adquirir esta união e a vivê-la em nossos corações. E nesta época, nessas lembranças, nesses acontecimentos que se deu praticamente há séculos atrás, mas que estão muito bem vivos em nossa vida, que se trata do nascimento de Jesus, a sua primeira vinda, a sua doutrina, expressando aqui na terra a pessoa de nosso Deus, deixou o seu evangelho, deixou os seus apóstolos a continuar a sua obra, por algum tempo foi realmente sucesso. Depois eles foram para os céus, então ficou um pouquinho difícil. Mas agora voltou, graças ao nosso Jesus, que nos deu a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo para reavivar toda a vontade de nosso Deus, suas leis, o seu poder, como eu disse na outra mensagem, a sabedoria, para que cada um de nós desfrute dessa sabedoria e deste poder imenso de nosso Deus e passamos nesta terra a viver como sua família. Família dividida? Não, a família de Deus não é dividida, é unida. É unida. E essa união, amados, traz bem-aventuranças, traz sucesso, traz alegria, traz paz. Não é isso? Cumprindo o que Jesus disse. A paz dele é essa, a união do povo de Deus. Foi o que ele mostrou aos seus discípulos. Agindo com toda a humildade, querendo a união deles. Isso quando estava aqui na terra. Não foi esses ensinos que ele nos deixou? Inclusive lavando os pés dos seus discípulos. Amados, não precisa ninguém querer lavar pé de um de outro, não. Mas precisamos que amemos-nos uns aos outros. Sejamos humildes, sinceros. E que tenhamos prazer de ver o nosso irmão feliz, próspero, bem-sucedido, desfrutando de paz, de alegria. É isso, amados. Isso é o que espera a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo. Então, vejam que nessas oportunidades, quando todos estão regozijando já o Natal de Jesus, vamos reavivar a nossa fé, o nosso amor, refazer o voto que nós fizemos de viver nessa terra praticando boas obras. Porque a esperança do céu é essa, que nesta terra há um povo zeloso de boas obras e que sejamos o grande farol a iluminar os corações. Então, para isso, amados, precisamos continuar firmes, sempre renunciando, às vezes, o seu eu, o nosso eu,
que muitas vezes quer sobressair. É isso, amados. Precisamos ser humildes e reconhecer que nós precisamos uns dos outros. Ora, se o nosso Deus, seu santo, precisa do seu povo aqui na terra, imagine a igreja, imagine nós. Quanto nós não precisamos, em primeiro lugar, dos céus e uns dos outros. Para que o que está sendo realizado fosse uma maravilha, como nós estamos contemplando, então dependeu do quê? Dependeu de todo o movimento aqui. Trabalho do público, trabalho do coral, os irmãos apreciando, os obreiros recebendo os irmãos. Então, amados, um conjunto para que realmente se concretiza a família de Deus, ou que seja realmente, digamos, comprovado aqui na terra a família de Deus, através de sua santa igreja, igreja do Consolador, porque ela que deu a Jesus esta oportunidade de que ele pudesse restaurar a sua igreja e o reino de seu Pai aqui na terra. E como participantes, amados, vamos valorizar, desfrutar e engrandecer o nosso Deus por essa riqueza que está nos concedendo. Logo mais os irmãos irão fazer as suas orações, então façam com essa determinação, com esse amor, de ser melhor, de vencer este ano com o espírito de mais humildade, boa vontade, buscando sempre dos céus essa sabedoria para saber, digamos, avaliar a sua vida ou a nossa vida e valorizar aquilo que é bom, desfrutar daquilo que é bom e, digamos, refrear, ou seja, não aceitar aquilo que irá nos prejudicar ou que prejudique o nosso semelhante. Então, temos que evitar tudo que possa nos prejudicar ou que venha prejudicar o nosso semelhante. Não foi isso que Jesus disse? O que quereis que os homens vos façam? Fazei também. É isso, fazei também. Quer dizer, ninguém quer mal para si. Então não devemos querer para ninguém, queremos o bem. Sejamos cada vez mais dedicados ao reino de nosso Deus, unidos e querendo o bem-estar, a felicidade, o progresso, a vitória de cada um, e como igreja de todos nós. Amém. Agora vamos passar para a parte das orações, amados. Eu convido os irmãos que estão assentados, os que puderem ficar em pé. Vamos, antes de fazer a oração, vamos entoar um hino próprio com o título Nesta Hora de Oração, de número 172. Amados, agora abra o seu coração para que a sabedoria possa entrar e permanecer com os irmãos. E a sua oração, a nossa oração, seja ouvida pelo nosso Deus e os seus santos. Podem orar os irmãos. Amém. Na sequência, amados, vamos cantar. Agradecemos de todo o coração, de número 173. Agradecemos de todo o coração.
Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nossos jovens, meu muito obrigado mais uma vez a todos pela sua participação, cooperação com a nossa reunião, dando condições de que a mesma fosse realizada como foi. Eu sei que a Santa Avó Rosa, irmão Aldo, sempre está conosco a nos ajudar para que tudo ocorra segundo a sua santa vontade. Então, que os irmãos continuem com esse propósito, com esse desejo de sempre e melhor servir a nossa Santa Igreja, que representa o Reino de nosso Deus e nosso Pai. Agradeço a todos os irmãos, inclusive o coral, que apresentou belas apresentações, os obreiros, os irmãos em geral, todos que realmente participou, cooperou, como eu já disse, para a nossa reunião. Aqueles que estão nos assistindo, que estão cooperando, ou seja, acompanhando, também meu muito obrigado e que a Santa Avó Rosa, com o irmão Aldo, possa recompensar a todos. Também agradeço os irmãos da técnica, ou seja, do som, vídeo, enfim, que tem levado, eu digo, ao mundo todo, as nossas mensagens, que eles continuem com esse ânimo, essa boa vontade e que a Santa Avó Rosa possa também recompensá-los. Agora nós vamos orar para encerrar a nossa reunião e que os irmãos realmente possam voltar felizes em poder ter cooperado, cumprido, dizendo melhor, o seu dever para com Deus, com a sua participação em nossas reuniões. Oremos. Querida Avó Rosa, nosso boníssimo Espírito Consolador, aqui estamos finalizando mais uma reunião de oração. Somos gratos à Senhora, bem como a nossa primaz, porque através de ambos, Santa Avó, podemos realizar mais uma reunião de oração, glorificando, honrando, adorando e sendo gratos ao nosso Deus, por nos fazer felizes e seus filhos nesta terra. Por isso, em teu nome, querida avó, louvamos e adoramos o nosso Deus e todo o seu reino. E agora suplico que a Senhora abençoe esses meus irmãos, para que eles possam, com seus corações cheios de gozo, de paz, de alegria e virtudes, para poder continuar firmes neste santo caminho. Que a Senhora possa fazê-los sempre felizes e que neste preparo, para comemorarmos o Natal de Jesus, todos sintam-se honrados também e dedicados a esta obra e tendo facilidade em tudo o que realmente precisa fazer. Se é no ministério, tenha facilidade de cumprir seus deveres, o coral, o músico, o regente, todos nós unidos possamos, Santa Avó, a cada dia sermos mais preparados para a glória de nosso Deus e seus santos. Também eu peço à Senhora que abençoe estes nomes que está sendo aqui representado nesta caixa de oração, esses nomes que os teus filhos trouxeram, desejosos de que nestas vidas haja paz, saúde, alegria, felicidade, recuperação, em todos os sentidos. Se houver problema, que também seja solucionado. Santa Avó, e que agora esses meus irmãos possam voltar para os seus lares com a tua proteção. E eu peço que a Senhora conceda-lhes, em nome de Deus, as bênçãos celestiais para que tenham uma noite suave, serena, um bom descanso. E amanhã, querida avó, um novo dia, rumo a finalizar mais uma semana. Por tudo, vó, por mais essa oportunidade que a Senhora e o nosso primaz têm nos concedido, em nome de Deus, a nossa sincera e eterna gratidão. Amados, que as bênçãos do nosso Pai, Santíssimo e Eterno Deus, seu Santíssimo Espírito, Jesus bendito, sua mãe, nossa bendita Mãe Virgem Maria, junto ao Consolador, junto à Senhora Santa Avó como Consolador, junto a ti, primaz, seja uma permanência nesses corações e em muitos que irão conhecê-los e aceitá-los. Por tudo a nossa gratidão sincera. Amém.